Olá pessoal, tudo bem? Um grande abraço para você que acompanha o LAC Cursos. Chegando aqui na área o professor Edenilson para continuar o nosso estudo. E desta vez a gente vai falar sobre abertura política e democratização do Brasil. Então a gente vai entender o período final do regime militar. A gente vai abordar então os governos dos generais Geisel e Figueiredo e o processo de redemocratização do Brasil, a luta pela anistia política, a campanha das diretas já, é esse processo histórico que é o nosso objeto de estudo principal na aula de hoje. Então vamos lá, pessoal, vamos começar a estudar aqui o processo de redemocratização do Brasil, a chamada luta pela abertura política. Esse processo acontece a partir do governo do presidente Geisel, porque nesse momento histórico começam a acontecer pressões e demandas da sociedade civil. Boa parte da sociedade brasileira começa a se organizar no sentido de exigir o retorno da democracia no Brasil. A gente pode dizer claramente que esse processo de luta pela abertura política foi um pacto conduzido pelas elites brasileiras que conta com a liderança dos militares para promover a chamada transição democrática no Brasil. Veja bem, a gente estudou na aula anterior, quando nós falamos sobre o governo do presidente Médici, que foi o auge da repressão, o auge da ditadura, os anos de chumbo, aquele momento mais, digamos assim, de apogeu do autoritarismo, mas foi um momento histórico que nós tivemos o chamado milagre brasileiro, a fase em que a economia brasileira cresceu cerca de 8% ao ano. E esse crescimento econômico acabou contribuindo para que boa parte da população apoiasse o regime militar. Apesar da tortura, das prisões, dos exílios, existia aí uma espécie de legitimação do regime, porque aparentemente a economia brasileira ia bem. O Brasil era a 8ª posição na economia mundial, apesar da concentração de riqueza, apesar das disparidades regionais, apesar do fato de que esse crescimento econômico beneficiou apenas as camadas mais favorecidas e a classe média urbana. Mesmo assim, tínhamos uma espécie de suporte. Porém, em 1973, quando aconteceu a crise do petróleo, o primeiro choque do petróleo, e atingiu em cheio a economia brasileira, promovendo o fim do milagre econômico, gradativamente, amplos setores da sociedade brasileira começaram a questionar esse predomínio dos militares no cenário político brasileiro, exigindo o retorno da democracia no país. É por essa razão que teremos, a partir do governo Geisel, o projeto de abertura política conduzido pelos militares, onde nós tivemos a seguinte característica: uma eliminação gradual da legislação autoritária, ao mesmo tempo em que o governo criava instrumentos de controle político. Perfeito? Então, podemos dizer que o processo de abertura foi meio que conduzido em doses homeopáticas. Foi um processo lento, gradual e seguro, do jeito que os militares queriam conduzir esse processo. Olha aqui o presidente Ernesto Geisel, é o presidente que dá início ao processo de abertura política no Brasil. Geisel governou o Brasil entre 1974 e 1979. Diante dessas pressões da sociedade civil, exigindo o início do processo de redemocratização,
nós temos aqui o início da abertura política no governo do presidente Geisel, quando surge o projeto Geisel-Golbery, Golbery do Couto e Silva, que era uma espécie de eminência parda aí no governo de Geisel. O Golbery era uma espécie de eminência parda. Então o que acontece? Há o projeto de abertura que deveria seguir as diretrizes ditadas pelas lideranças militares do Brasil. Quais sejam essas diretrizes? Projeto de abertura lenta, gradual e segura, do jeito que os militares queriam conduzir este processo no Brasil. Então, temos o início da reforma política no Brasil a partir do governo do presidente Geisel. Vejamos então quais foram as primeiras medidas adotadas nesse processo no sentido de se promover a abertura da política nacional. Reformas políticas importantes aqui, pessoal: liberdade de propaganda eleitoral, eleições parlamentares, eleições legislativas no Brasil no ano de 1974. Então imagina só, qual o contexto que a gente vivia? O contexto de crise econômica, de inflação elevada, de dívida externa, desemprego, arroxo salarial para as camadas trabalhadoras do Brasil. Diante desse contexto de insatisfação em relação aos governos militares, é claro que quem é que poderia ter melhor resultado nas eleições? Evidentemente que o partido de oposição. Por isso que a gente teve em 74 uma ampla vitória do MDB, o partido da oposição consentida ao governo. Nesse contexto, você está entendendo, o contexto pós-crise do petróleo, o milagre econômico do Brasil virou fumaça, acabou. Aquela fase de euforia, de crescimento econômico exponencial. Agora, a crise econômica muito feia. Então aumenta a insatisfação em relação ao governo. Eleições parlamentares, 74, vitória das oposições, vitória do MDB. Em 75, o governo federal extingue a censura prévia aos meios de comunicação. Então o presidente Geisel está levando à frente o seu projeto de abertura, o projeto Geisel-Golbery. Daquele jeito que eu falei para vocês. Projeto lento, gradual e seguro de abertura. Porém, pessoal, a linha dura, lembra da linha dura? Aquela ala mais radical dos militares que não desejavam o retorno da democracia, não eram a favor da redemocratização do Brasil? Pois é, a linha dura vai reagir. Como é que a linha dura vai reagir? Em outubro de 1975, aconteceu o assassinato do jornalista da TV Cultura, Vladimir Herzog, que foi assassinado nos porões da ditadura. Foi convocado para prestar depoimentos e acabou sendo assassinado. E os militares ainda tiveram a disfarçatez de alegar que Herzog havia cometido suicídio. Em janeiro de 76, foi um outro líder assim desses movimentos de oposição ao regime militar assassinado nos porões da ditadura. Foi Manuel Fiel Filho, também morto. Essas duas mortes aqui, pessoal, do jornalista Vladimir Herzog e do operário Manuel Fiel Filho, acabaram culminando com a demissão de Edinardo Dávila, que era o chefe do 2º Exército em São Paulo, por conta dessas ações da chamada linha dura, que queriam desarticular o processo de abertura política. Aí em 77, pessoal, acontece a edição do pacote de abril pelo presidente
pelo presidente Geisel, ok? Em 76 ainda, a gente teve a aprovação da chamada Lei Falcão. O que era a Lei Falcão? A Lei Falcão foi uma medida de exceção que estabelecia que, naquele momento, no horário eleitoral, os candidatos não poderiam falar na televisão. Deveria aparecer apenas o currículo desse candidato. Deveria ser lido apenas o currículo daquele candidato. O candidato não poderia falar para o eleitor, pedir o voto. Essa é uma espécie de censura no horário político eleitoral. É uma represália àquele avanço do MDB, que estava ganhando espaço no cenário político nacional. Edição da Lei Falcão, em 76. Tivemos ainda o pacote de abril, o estabelecimento de eleições indiretas para governador do estado, pessoal. Eleição indireta para os governadores, ou seja, os governadores seriam eleitos mediante votação na Assembleia Legislativa dos respectivos estados. E também temos, dentro do pacote de abril, a criação do cargo de senador biônico. O que seria esse senador biônico? Um senador não eleito pelos estados, um senador indicado pelo governo federal, ou seja, indicado pelos presidentes militares. 1/3 do Senado deveria ser composto por senadores biônicos, ou seja, senadores não eleitos, senadores indicados. O porquê da adoção dessa medida, pessoal? Muito simples, é porque o MDB estava ganhando força. Então os militares vão adotar esse mecanismo para impedir que a oposição tivesse maioria no Senado Federal. Porque, olha só, 1/3 dos senadores já seriam senadores biônicos. Somando-se a outros senadores eleitos pela Arena, o partido de sustentação do regime militar, eles teriam a maioria no Senado Federal. Outra medida do pacote de abril, a ampliação do mandato presidencial para 6 anos. Então é nesse contexto aqui, pessoal, que a gente tem avanços e recuos no processo de abertura política no Brasil. É a chamada esperança equilibrista. Em outubro de 1978, portanto, no governo do presidente Geisel, tivemos a revogação do AI-5. Está lembrado aí do AI-5? Pois é, o AI-5 foi o principal instrumento de repressão da ditadura militar no Brasil. Foi editado em 68 no governo de no governo de Costa e Silva. Agora sim, 68 no governo de Costa e Silva. Vigorou por 10 anos. Em 78 foi revogado no governo do presidente Geisel. Nesse ano de 78 começam a acontecer as greves no ABC paulista. Começa a emergir a figura do sindicalista, do metalúrgico Luiz Inácio Lula da Silva, que começa a realizar greves operárias no ABC paulista. Olha aí, pessoal. Processo de abertura, portanto, ocorreu entre os anos de 1977 e 1985, ou seja, iniciou durante o mandato do presidente Geisel e se concluiu no mandato do presidente João Batista Figueiredo. Esse processo de abertura... Olá, meus amigos, com licença, estou interrompendo a sua aula, mas é para dar um recadinho muito importante para você. Ah, professor, aonde que está, professor, o PDF dessa videoaula? Gente, atenção, o PDF dessa videoaula, ela se encontra lá no nosso site, né? Lá com o curso, tem um link aqui embaixo da aula, né? Só que é o seguinte, né? Esse PDF, a gente pede aí uma pequena contribuição por parte aí do nosso seguidor, do nosso aluno,
de R$ 29,90. Por quê? Porque a gente tem cursos aqui na LAC Concurso, né? Então, todos os PDFs, PM Bahia, de todas essas videoaulas que a gente está disponibilizando, mais o Personal Coach, que é a nossa ferramenta pedagógica, meta todo dia, você tem meta, você sabe que você vai estudar, a gente vai ranquear você, a gente vai monitorar o seu desempenho no site por apenas R$ 29,90. Bacana? Então, clica aqui embaixo. E aproveitando, nós temos também o nosso super aulão de véspera aqui da LAC Concurso, que custa apenas R$ 49,90. Bacana? Fui, boa aula, tchau! Como já dissemos, foi marcado por avanços e alguns recuos. A transição foi feita de forma lenta, gradual e segura, e marcou a articulação de vários setores da sociedade civil no Brasil, assinalando aí a mobilização de estudantes, de intelectuais, de operários, de eclesiásticos, da sociedade civil como um todo, que passa a aclamar no final dos anos 1970 e comecinho dos anos 1980 pelo retorno da democracia plena no Brasil. Muito bem. Aí vem o governo do presidente João Batista Figueiredo, entre 1979 e 1985. Este governo vai concluir o processo de abertura no Brasil. Você lembra aí que o processo de abertura iniciou-se no governo do presidente Geisel e vai se concluir no governo do presidente Figueiredo. Qual era o contexto que a gente tinha? O contexto era de intensa crise econômica no Brasil, pessoal. Inflação, desemprego, dívida externa, baixíssimo crescimento econômico nacional. O cenário não era nem um pouco favorável. Diante de todos esses aspectos, diante desse contexto econômico nebuloso, é claro que existia um grande desgaste do governo federal. Me lembro muito bem que, certa vez, uma repórter perguntou ao presidente Figueiredo o que ele faria se recebesse como salário apenas o valor do salário mínimo. No que ele respondeu, daria um tiro no coco, ou seja, daria um tiro na cabeça. O presidente respondendo assumindo que o valor pago à época pelo salário mínimo no Brasil era ínfimo, era uma vergonha. A situação econômica do Brasil era complicada nesse momento. É nesse contexto que ganha força a campanha pela anistia política no Brasil, pessoal. A luta pela anistia ampla, geral e irrestrita no Brasil. Essa lei da anistia foi aprovada em agosto de 1979. Também em 79 aconteceu a aprovação da nova Lei Orgânica dos Partidos, que promoveu o retorno do pluripartidarismo no Brasil, ou seja, até então existiam apenas 2 partidos políticos, tá lembrado? O bipartidarismo, a Arena, Aliança Renovadora Nacional, que era o partido do governo, certo? E o MDB, Movimento Democrático Brasileiro, que era o partido das oposições. Pois bem, o presidente Figueiredo, em novembro de 1979, aprovou a nova Lei Orgânica dos Partidos, o retorno do pluripartidarismo no Brasil. E aí surgiram inúmeros partidos políticos. Surgiu, por exemplo, o PMDB, surgiu o PT em 1980, o PTB retornou, surgiu o PDT com Leonel Brizola, o PP com Tancredo Neves, que depois foi para o PMDB,
voltou o Partido Comunista Brasileiro, enfim, uma série de partidos surgiram. A antiga Arena, que era o partido do governo, transformou-se em PDS, que depois virou PFL, que mais tarde acabou mudando o nome para Democratas, o DEM. Perfeito? Então, em 1979, no governo do presidente Figueiredo, nós tivemos o retorno do pluripartidarismo, o retorno de partidos políticos no Brasil. Eram apenas 2 durante boa parte da ditadura. A partir de novembro de 79, passam a ser vários partidos políticos. E nessa época também a gente possa ter um novo sindicalismo no Brasil. O movimento sindical se liberta das amarras do governo e passa a realizar movimentos grevistas na luta pelos direitos trabalhistas e também por recomposição salarial. Mas uma das grandes bandeiras aqui no início do governo do presidente João Batista Figueiredo era a luta pela anistia, pessoal. A anistia que deveria ser concedida aos presos políticos, aos exilados, a todas as vítimas da ditadura militar no Brasil. A campanha pela anistia tomou conta das ruas do Brasil, mobilizando estudantes, intelectuais, sociedade civil como um todo, na luta pela anistia ampla, geral e irrestrita. É a campanha pela anistia no Brasil, pessoal, que reunia a oposição partidária e também elementos da sociedade civil no Brasil, defendendo essa bandeira da anistia ampla, geral e restrita. Em agosto de 1979, foi aprovada pelo governo federal a Lei da Anistia. Só que não foi do jeito que a oposição e que a sociedade civil desejava. Essa anistia foi restrita, pessoal. Por que ela foi restrita, professor? Ora, a campanha pela anistia, que mobilizou vários setores da sociedade, como é que ela queria essa anistia? Como é que ela desejava essa anistia? Tinha que ser ampla, tinha que ser geral e tinha que ser irrestrita. Ampla, geral e irrestrita. Tudo bem? Só que ela não foi ampla, não foi geral e restrita. Ela foi reduzida, pessoal. Por quê? Porque se por um lado, pessoal, ela permitiu o retorno dos exilados políticos, e aí voltam para o Brasil uma série de lideranças políticas que estavam no exterior, exiladas, como Leonel Brizola, Luiz Carlos Prestes, Miguel Arraes, Fernando Henrique Cardoso, o próprio Herbert de Souza, o Betinho, entre outros tantos. Por outro lado, pessoal, apesar de ter libertado os presos políticos, ela deixou de lado, ela excluiu os envolvidos na luta armada e nos atos terroristas. E ela também não puniu os elementos ligados ao governo militar que haviam participado de torturas. Ela deixou de fora. Então ela não foi do jeito que a sociedade estava esperando. Uma anistia ampla, geral e irrestrita. Muito pelo contrário. Só que mais uma vez, pessoal, a linha dura vai reagir. A linha dura tenta colocar empecilhos, colocar pedras no caminho da redemocratização brasileira, com ações contra a abertura política, a exemplo da carta bomba que foi enviada para a sede da OAB, matando a secretária da OAB, pessoal. E tivemos também o célebre atentado do Rio Centro, no show, no comício de festa, de comemoração ao 1º de maio daquele ano, que foi realizado no 30 de abril de 81, no Rio de Janeiro, onde os militares tentaram instalar uma bomba embaixo do palco, onde seria realizado o show. Então, o objetivo era causar temor,
causar terrorismo nas oposições. Só que essa bomba acabou explodindo no colo de um desses militares da linha dura, que estava no Puma, né, no carro. Essa bomba explodiu, matando ali o militar. E esse fato, o atentado do Rio Centro, acabou servindo até para consolidar o processo de democracia, pessoal, para desmoralizar a linha dura. O presidente Figueiredo teria inclusive dito a respeito, quando ele foi questionado a respeito do processo de reabertura política e das ações promovidas pela chamada linha dura, ele teria dito: é para abrir mesmo. E quem não quiser que eu abra, eu prendo e arrebento. Ou seja, o presidente Figueiredo abordando que o processo de abertura era sem volta. Era um processo que havia sido iniciado e deveria ser concluído. Finalmente chegamos aí ao ocaso do regime militar, ao fim do regime militar, que acontece em meados dos anos 80 no Brasil. No ano de 1982 foram realizadas eleições diretas para governadores no Brasil todo. E a oposição conseguiu uma expressiva vitória, pessoal. E tem uma esmagadora vitória das oposições, que vencem em vários estados brasileiros. No ano seguinte, no ano de 83, tem um outro evento que ficou bem marcado na história recente do Brasil, que foi a emenda proposta pelo deputado federal do PMDB de Mato Grosso, Dante de Oliveira, a chamada emenda Dante de Oliveira, que solicitava eleições diretas para presidente da República. E, finalmente, em 85, com a eleição no colégio eleitoral e a vitória de Tancredo Neves, colocava fim definitivamente aqui ao regime militar. Mas nesse contexto que a gente está falando, nós tivemos no ano de 1983 a apresentação da emenda Dante de Oliveira. Vamos lá, que esse aqui é um tema muito importante. Você tem que estudar com carinho esse tema aqui, ó. Emenda Dante de Oliveira. Dante de Oliveira, que era deputado federal pelo PMDB do estado de Mato Grosso. Então apresenta essa emenda que solicitava eleições diretas para presidente da República. Vamos entender o contexto aqui, pessoal. De acordo com a Constituição vigente no momento, que era a Constituição de 1967, as eleições deveriam ser indiretas. A escolha do próximo presidente da República, que já seria um presidente civil. Entretanto, há essa mobilização política para a aprovação de uma emenda constitucional que permitiria ao povo brasileiro votar para presidente. Então é nesse contexto que apresenta-se esse projeto de emenda constitucional, de autoria deste referido deputado federal, e a partir de então forma-se uma das maiores mobilizações populares da história do Brasil, gente, que foi o processo chamado de Diretas Já, que é um movimento popular que exigia uma transição democrática para o Brasil. Tá aí. Direta Já, a partir da emenda do deputado Dante de Oliveira, promoveu uma grande mobilização da sociedade brasileira, pessoal. Fortalecimento de vários movimentos sociais, inclusive uma aliança das oposições brasileiras. Os políticos ligados à oposição, a exemplo de Ulisses Guimarães, Tancredo Neves, o próprio Lula, Leonel Brizola, Miguel Arraes,
vão unir forças, Fernando Henrique Cardoso também, para participarem do movimento das diretas já. E há um grande clamor popular. Realizam-se comícios em várias cidades brasileiras. Comícios reunindo muita gente. Comício no Vale do Anhangabaú, em São Paulo, teria reunido cerca de 1 milhão de pessoas que saem às ruas com a bandeira do Brasil, com faixas, querendo votar para presidente da República. Os militares, o governo do regime militar, era veementemente contra a transição democrática, ou seja, contra o movimento das diretas já. E essa emenda constitucional foi votada pelo Congresso e, infelizmente, foi derrotada. Houve a derrota do movimento popular, afinal de contas, a emenda foi rejeitada pelo Congresso Nacional. E aí ocorrem eleições indiretas para presidente da República. No colégio eleitoral, no ano de 1985, é que se decide os novos destinos do Brasil. Olha só, nesse contexto aqui tivemos a formação da Aliança Democrática, que lança como candidato a presidente da República Tancredo de Almeida Neves, um político moderado, mineiro, do PMDB, tendo como vice José Sarney. José Sarney, que durante muito tempo foi um aliado político dos militares, era da Arena. Só pouco antes desse processo de final do regime militar é que ele vai para o PMDB como vice. Então é apresentada essa chapa Tancredo Sarney. E é justamente esta chapa que derrota a candidatura que era apoiada pelos militares, encabeçada pelo ex-governador de São Paulo, Paulo Salim Maluf, e pelo Mário Andreasa. Então quem vence é a chapa Tancredo Neves, José Sarney, marcando o início da chamada Nova República. Olha aí, gente, o nome que se dá a essa transição democrática do Brasil, acabando o regime militar, retornando à democracia, é Nova República. Infelizmente para o Brasil, Tancredo Neves acaba falecendo pouco tempo depois. Ele morre em 21 de abril de 1985, depois de passar um bom tempo internado. Inclusive nem chegou a assumir a presidência, né? E recebeu a faixa presidencial, que foi no dia 15 de março de 85. E aí, como vocês bem sabem, recai sobre os ombros de José Sarney a tarefa de assumir a presidência da República no Brasil. E governou o país entre 1985 e 1990. Durante o governo de José Sarney, que consolida-se o processo de redemocratização do Brasil com a promulgação em 5 de outubro de 1988 da nossa atual Constituição, chamada de Constituição Cidadã. Muito bem, pessoal. Terminamos a aula de hoje. Espero que você tenha aprendido bastante conosco. Se ficou alguma dúvida, se pairou alguma coisa nebulosa no ar, por favor, manda um e-mail que a gente aí, na medida do possível, vai estar respondendo e elucidando a sua dúvida. Um grande abraço a todos. Olá, meus amigos! E aí, gostou da nossa videoaula? Ótimo, bacana. Então, estou aqui mais uma vez para convidar você a adquirir o material de apoio aí. A gente está pedindo aí uma contribuição simbólica aqui da Lá Concurso por R$ 29,90, né? Todos os PDF, mais essa metodologia aí fabulosa do Personal Coach. Eu vejo que muitos alunos não conseguem ter alta performance porque não conseguem elaborar um plano de estudos, né? Uma sequência coerente, prioritária. Ele vai se perdendo no conteúdo. Então, o Personal Coach vai te ajudar bastante nisso por apenas R$ 29,90. E, claro, a chamada daquela cerejinha do bolo que vai coroar a sua
preparação para esse concurso inédito aqui da PM Bahia. O nosso super aulão de véspera, tá? Aqui estão os professores aqui, já estão todos eles contratados, combinei com todo mundo já, 30 horas, né? Cada professor vai gravar blocos de 30, por exemplo, pegar aqui o professor Edenilson, né? 2 horas, então ele vai ter 4 blocos aí, tá? 4 blocos de 30 minutos, né? Isso aqui não será disponibilizado no YouTube, será lá na nossa plataforma do Lá Concursos, um link está aqui para você fazer a sua inscrição, né? Por apenas R$ 49,90. Tudo bem, gente? Então, um forte abraço, espero vocês. Tchau, fui! Clique lá.